Pessoal, nós vamos fazer uma revisão da aula teórica com algumas perguntas juntos, já avançadas essas perguntas, né, para poder complementar mesmo todo o conteúdo de sistema urinário. Então, começando a falar desse sistema, ele tem inúmeras funções, né? Então, ele vai ser composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Nós conseguimos identificar aqui, a partir dessas duas imagens, que a gente tem uma diferença enorme no corpo masculino e no corpo feminino. Quando se é estudado fisiopatologia de algumas questões masculinas e femininas, especialmente dentro do hospital, né, o fisioterapeuta também trabalha tanto com reabilitação do genital masculino quanto do feminino. Então, é possível que, né, na questão de micção, na questão sexual, etc. Então, é importante notar aqui, ó, que a uretra feminina ela não está muito ligada à parte genital. E aqui a uretra masculina está diretamente ligada ao genital, né? Então, as infecções urinárias, elas nem ocorrem muito no homem, principalmente porque fica muito protegido aqui pelo pênis. É uma uretra mais longa, né? Então é difícil de se difundir a infecção. E a uretra feminina, ela é menor, né? A questão da próstata também está aumentando, né? É possível perceber aqui nas imagens que ela está diretamente embaixo da bexiga masculina, né? Então, quando há um problema de aumento da próstata, isso aumenta problemas no homem, né? Então, é possível perceber que quem tem esses problemas de aumento da próstata é um aumento fisiológico, completamente natural, que ocorre na maioria dos homens, né? A partir dos 51 anos é possível perceber esse problema, né? Sempre interessante fazer esses exames de rotina. Então, isso acaba fazendo com que o homem ele acabe mijando mais, só que ele mija pouco, né? Ele não consegue só sai saindo alguns poucos jatos. Então, isso aqui é muito importante, principalmente a questão da uretra, né? A uretra feminina tem cerca de 4 centímetros e a masculina cerca de 20. Sobre o sistema urinário, ele tem inúmeras funções. Então, ele vai fazer excreção de resíduos e substâncias estranhas. Então, por exemplo, você bebeu muito, ou uma coisa com muito sal, comeu uma coisa com muito sal, não bebeu água, vai sair aquela urina amarela que vai dar toda essa excreção de resíduos e substâncias estranhas. Então, é no rim que a gente consegue perceber se o filtrado das nossas substâncias está ocorrendo muito bem. Então, por exemplo, algo que não é comum, sair glicose na urina, é algo que acontece com diabéticos, né? Então, sair glicose não é, né, para acontecer. Logo na primeira parte, no tubo contorcido proximal, né, a gente vai revisar aqui, já a glicose ela volta para o sistema sanguíneo no filtrado. Então, o sangue chega, né? Ele vai ser, a gente vai conseguir regular a pressão arterial, porque, por exemplo, muito sódio, né, muito Na+, vai entrar e ele vai ser devolvido para o sistema, ou então ser excretado de volta. O pH do sangue vai ser regulado, porque muito bicarbonato, né, HCO3 menos, vai entrar também, e ele vai, uma parte ser reabsorvido, outra parte não. Então, é a regulação da composição do sangue, né, porque muitas substâncias, né, têm que ser realmente reaproveitadas, tanto pelos os órgãos linfáticos, né, o sistema linfático. Então, os capilares linfáticos, eles acabam pegando algumas substâncias e fazendo essa filtração. E o que acaba passando por eles, né, o rim, ele devolve de novo, os rins devolvem de novo. Então, é uma manutenção da osmolaridade do sangue, principalmente porque a gente vai ter essa questão dos íons, né, que vai garantir essa questão da osmose, da água sendo devolvida e etc. Vamos ver aqui também essa questão de produção de hormônios, que também está relacionada ao sistema urinário, na regulação da concentração sanguínea de glicose, como eu já falei, na questão do diabetes principalmente isso acontece, e excreção de resíduos e substâncias estranhas, né? O fígado metaboliza muitas substâncias, como a gente viu no sistema digestório, e por isso, né, muitas dessas substâncias estranhas elas vão para a urina, né? Algumas pelo cocô e outras pela urina. Uma pergunta aqui sobre hilo e cápsula renal. É importante não confundir com íleo, tá? Então, o que é hilo? O hilo, né, é uma estrutura que está presente em muitos nomes do nosso corpo, né? A gente tem a questão do hilo do sistema digestório também, que está relacionado com o sistema portal, né? Vocês devem ver isso em algum momento.
né? Então, o sistema portal também tem um hilo, né? O hilo é onde sai estruturas de artérias e veias, tá? Então, tem nervos vasos linfáticos também, mas basicamente a gente tem artérias e veias. A gente vai mostrar essa imagem aqui. E a cápsula, né, é essa estrutura aqui, ó, que reveste os rins. Os rins, eles ficam nessa questão mais superficial, eles acabam tendo essa cor mais avermelhada por causa da quantidade de sangue que entra neles, né? Então, a cápsula vai ser uma fina camada de tecido conjuntivo denso que vai revestir o rim, vai oferecer proteção e sustentação estrutural. Até porque, se a gente vê aqui, eles ficam meio soltos. Então, o que vai ajudar vai ser porque eles são localizados atrás do peritônio, por isso que eles são chamados de retroperitoneais. Então, o que acaba sustentando muito eles é eles terem uma cápsula fibrosa, né, de tecido conjuntivo denso, né, eles não são muito moles, e a gordura que fica neles, né. É possível perceber que eles são dois órgãos pares, eles têm localização diferente, né, a gente consegue ver que um é mais alto do que o outro, tá vendo? A gente tem algumas localizações anatômicas importantes, né? Por exemplo, eles estão entre as vértebras T12, né, que é a 12ª vértebra torácica, e a L3 aproximadamente, né? Os dois, né, apesar de estar mais alto do que o outro, eles ficam mais ou menos nessa mesma posição aqui, ó. E tem esse peso, esse comprimento aqui, que está mostrando na imagem. Então, o que são as arteríolas aferentes e eferentes, né? Isso aqui é de revisão também. A gente vai falar sobre a unidade funcional do rim, e a unidade funcional do rim é o néfron, né? Um dos componentes do néfron, né, é o glomérulo. Os componentes do néfron são a cápsula glomerular, ou a cápsula de Bowman, e os túbulos, né? Então, quando a gente vê aqui, ó, a arteríola aferente é a arteríola que chega. A aferente, ela sempre vai chegar, e a eferente, ela sempre vai sair, né? A arteríola aferente, ela é mais espessa, e como a eferente já está com o sangue mais filtrado, ela é mais fina, né? Ela tem uma elevada pressão. Sempre é importante lembrar disso. O sangue que está sobre alta pressão, ele não pode ser colocado em um tubo que é muito grosso, porque senão vai começar o trajeto e vai jorrar tudo de uma vez, porque o canal é muito grande. Então, se ele for em um canal pequenininho, ele consegue ser conduzido corretamente na velocidade correta. Não num tubo enorme que vai jorrar tudo de vez. Então, a arteriola eferente, ela é menor do que a arteríola aferente. A arteríola aferente é possível ver aqui, ó, que ela chega na cápsula de Bowman, a gente vai falar sobre esses capilares aqui, e ela sai pelo mesmo glomérulo, certo? Aqui é possível ver aqui, ó, que a gente tem dois tipos de néfron, a gente vai falar sobre esses dois tipos de néfron, né? Ó, o néfron cortical, ele é menorzinho, né? Tá vendo? Ó a estrutura dele, tá vendo como ele tem um tubinho menor, e esse aqui, ó, onde chega o tubinho do néfron justamedular, né? O néfron justamedular, ele é muito mais importante, né? Porque ele acaba atingindo uma profundidade que acaba controlando mais essa questão osmótica do sangue. A gente vê aqui também, ó, que a gente tem um glomérulo, a unidade funcional do rim. Então, a gente corta o rim no meio, a gente tem essas estruturas de pirâmides. Corta mais um pouquinho dentro dessa, não é corta, né? Amplia mais um pouquinho e a gente tem aqui, ó, a arteríola aferente que chega no glomérulo, a filtração do sangue ela sai de modo eferente. Então, qual é a diferença entre a urina primária e a urina final, né? O processo de filtração da urina ele tem três partes que a gente vai falar aqui. Mas a urina primária, ela se chama filtrado glomerular, né? Esse filtrado, ele tem muitas substâncias, né? Vai ter glicose, vai ter creatinina, vai ter ureia, vai ter muitos íons. E quando a gente já está na urina, mesmo no final, ela perde muito essa questão de glicose, perde muito, entra muita água no sangue, o sangue é composto basicamente de água, né? Então, muito dessa água que está no início do filtrado glomerular, que sai do néfron e depois vai para os túbulos, né? Tendo o processo de reabsorção e secreção, então muito desse processo vai ser perdido desse filtrado glomerular inicial. Vamos falar aqui, ó, dos hormônios produzidos no rim. A gente tem o calcitriol, a renina e a eritropoetina, tá? A gente vai falar da renina depois, né? Mas o calcitriol é uma começo da forma da vitamina D,
tá? Ela forma meio que inativa. E boa parte da vitamina D, ela vai ser influenciada pelos esses hormônios aqui que vão influenciar, né, na questão da vitamina D, na formação, né, não é na formação, porque a gente tem o pró-hormônio, que é a forma inicial do hormônio, e a gente tem o hormônio em si, né? O pró-hormônio, né, quando a gente tem até isso, né? Esse nome tipo protocordado. Esse pró vai ser antes dos cordados, que são os vertebrados, né? Que são as primeiras estruturas que tem, que surgiram antes dos vertebrados. A gente tem a eritropoetina também, né? Quando o corpo percebe que está produzindo poucas hemácias, o rim ele acaba sensível a essa questão, né, do oxigênio. Então ele produz a eritropoetina, que é um hormônio que influencia a medula a produzir mais hemácias. A gente tem essa imagem, né, que vai mostrar muito a ramificação das artérias renais. A gente tem uma artéria renal, uma veia renal. Graças a Deus, nessa parte do sistema circulatório só tem artéria e veia renal. E ela vai se difundir nesses tipos de artérias aqui, ó. Eu vou mostrar mais, né, ao longo da aula, né? Então, os néfrons são as unidades funcionais do rim. A gente tem essas estruturas aqui, ó. A pelve renal, que é esse canhão. Néfrons são as unidades funcionais do rim, né? A gente pode ver aqui, ó, que entre as pirâmides renais são as pirâmides mais escuras, né? Vocês conseguem ver o nome aí, né? A gente tem no fim, né, tocando perto da pelve renal, as papilas renais, que são essa parte aqui ó, que está indicada na imagem, né? Os lobos renais, que são essa parte aqui, né? A gente tem os lobos e os lóbulos, né? Não está indicando nessa imagem os lóbulos. Os cálices renais menores, que estão conectados às papilas, e os cálices renais maiores são a junção de dois cálices renais, né? O ducto coletor e toda essa parte do glomérulo está nessa parte das pirâmides, né? Perto das papilas. E a gente tem a artéria renal e veia renal que estão no hilo, né? Então, é bem simples, né? Essa parte mais clara, né, do rim, né, essa parte que está nas pirâmides, é chamada de córtex, certo? Né? Está revestida pelo córtex. E quando a gente fala da medula renal, medula é sempre a parte de dentro. Quando a gente fala, a gente tem isso também nas glândulas adrenais, tá? Então é sempre importante. Quando a gente fala de córtex cerebral, a gente não está falando do cérebro inteiro, a gente está falando da casquinha do cérebro, que são aquelas involuções que a gente vê do cérebro, aquelas contorcidinhos por fora, é a casca, né? E a medula renal está composta pelas pirâmides renais e as colunas renais que estão entre as pirâmides, certo? Os néfrons são essas unidades funcionais do rim, essa é a definição deles. Eles se dividem nessa parte do corpúsculo renal, né, que é o glomérulozinho, né, e o túbulo renal, que vai ter essas três partes aí que a gente vai revisar. Essa imagem aqui não ficou muito boa, mas, né, quando a gente consegue ver aqui alguns nomes. A artéria renal, vocês conseguem ver aqui o nome artéria renal e veia renal, elas se difundem em artérias segmentares. Essa parte aqui que tem as pirâmides é a parte lobar. Então, essas artérias vão para a artéria interlobar, tá vendo? O mesmo é com a veia interlobar, tá? Então, o mesmo vale para a veia. Então, a artéria e veia interlobar, a gente consegue ver o nome aqui. Quando ela faz essa voltinha aqui, ó, ao redor das pirâmides, circundando as pirâmides, a gente tem a artéria arqueada. Por que arqueada? Porque ela faz um arco, né, circular. E quando ela vira esses capilarezinhos pequenininhos, a gente vê o nome artéria interlobar, tá vendo? Dá para ver os nomes aqui, ó. Então, basicamente, é o trajeto dessas arteríolas, né? E a gente tem aqui um trajeto ó, de começo do sangue, artéria renal, artérias segmentares, artérias interlobares, né? Essa imagem está no slide de Mônica também. Artérias arqueadas, artérias interlobulares, lóbulo, né? Esse sufixo, a gente tem lobo e lóbulo. A mesma coisa, isso vale, né, para corpúsculo. É um corpo pequeno, né? Não está no diminutivo. Então, depois a gente tem essas arteríolas aferentes, capilares glomerulares, arteríolas eferentes que saem do glomérulo, capilares peritubulares, esses capilares peritubulares estão em volta do néfron, veias lobulares, depois veias arqueadas, depois veias interlobares e veia renal que sai todo esse trajeto do sangue aqui, ó,
Então, a gente consegue ver a mesma imagem, ó, tá vendo? Veias interlobares, veias arqueadas, elas fazem essa voltinha, e interlobulares. Outra coisa aqui que é importante, vocês conseguem ver isso na peça, tá? É a diferença da artéria renal direita para a esquerda. Aqui é um esquemazinho do rim, ó. Os rins, o ramo da aorta, quando ele passa para chegar perto dos rins, a gente fica artéria renal e veia renal, né? A artéria renal direita, né? A artéria, a gente vê de vermelho aí na imagem, tá? Vocês veem que a artéria renal esquerda, né? A gente está olhando o paciente de frente, né? A artéria renal esquerda é mais curta, ó. Ela sai direto da aorta para o rim esquerdo. Tá vendo? Esse aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui a aorta e ela sai direto para o rim esquerdo, tá? Já a artéria renal direita, ela passa por essa veia cava inferior aqui, ó, tá vendo? Então, esse rim esquerdo, a gente vê essa diferença, né? De posicionamento, né? Eles têm em cima esses chapeuzinhos do rim. Eu amei esse nome, né? Chapeuzinho do rim é a glândula adrenal ou suprarrenal. Por que esse nome, né? O suprarrenal é porque está em cima dos rins. Outro nome que também se dá é de glândula adrenal, porque um dos principais hormônios que essa glândula produz é a adrenalina. A gente vai falar isso endócrino, né? Então, a gente tem algumas síndromes que podem ser causadas por essa compressão aqui, ó, porque a gente tem essa diferença, né, da, das artérias das vezes, porque essa parte esquerda fica mais do corpo fica mais perto da aorta, né? A gente conversou isso em subclave esquerda e direita, né? Isso aqui dá uma síndrome que se chama síndrome de quebra-nozes, quando a veia cava inferior fica comprimindo demais, né, o trajeto. Aqui, ó, a gente, outra questão, né, que tá, né, falamos, a gente tem uma face renal, né, que fica, ou também se chama face gerota, né, que cobre, né, os rins, é meio que o saquinho, um saco plástico, como se fosse um saco plástico cobrindo os rins. E para o rim ficar fixado, né, porque ele fica meio jogado, não tem muita coisa perto dos rins, né? Quando você tem os órgãos digestivos, você tem meio que um sustentando o outro. Mas o rim não, né? Então a gente tem essa gordura perirenal, que ela está mais perto aqui, ó, entre a cápsula renal, perto da cápsula renal, e a gordura pararenal, né? Que está aqui, né? O seio renal, essa parte toda de fora aqui, ó, que está perto da pelve renal, é uma parte de fora aqui, ó, perto do hilo, né? Não dá para ver nas peças, na maioria das peças, mas é como se fosse uma parte esbranquiçadazinha, né, que forma a pelve, né, que ela é meio esbranquiçada, ela não é vermelha, rosa que nem o rim, mas ele é um pouquinho só menorzinho, ela fica saindo da pelve renal. Então, aqui a gente tem essa gordura perirenal, né? Ela envolve diretamente o rim e a pararenal fica fora da fase renal. Tem a função secundária de sustentação e isolamento térmico. Aqui os tipos de néfrons, né? Quando a gente for falar aqui, o córtex, essa parte de fora, a medula renal já adentra aqui as pirâmides, né? O néfron cortical, ele é menor. E o néfron justamedular, ele é maior, né? A gente tem uma diferença também, vocês podem descrever isso, pesquisar sobre isso, de quantidade que tem. A gente tem diferentes quantidades de néfron cortical e néfron justamedular. Outra coisa que está no slide, né? Se cair isso aqui, gente, vocês têm que saber isso aqui, mas não é nada difícil, tá? Então aqui, ó, começa a cápsula de Bowman, tá? Um nome, assim, é bem interessante que se estude terminologia anatômica, né? Quando a gente fala de proximal, é o que está mais próximo. Quando a gente está falando de distal, é o que está mais longe. Então, proximal, ó, o túbulo proximal está mais próximo do glomérulo, né? E o túbulo distal, ele está mais longe do glomérulo, né? Esses termos proximal e distal estão relacionados à distância também do centro do corpo, né? Então, esse processo aqui, a gente tem a reabsorção tubular, a gente tem a reabsorção e a secreção. O sangue ele vai passar por esses tubos, mas a gente também vai ter uma secreção. Os capilares que vão ficar aqui, eles mesmos vão mandar sangue para dentro do túbulo. Então, o túbulo não vai precisar coletar esse sangue, né? A gente tem 1 milhão de néfrons que vai coletar esse sangue e filtrar, mas a secreção ela vai ocorrer por capilares que estão aí perto, independente, né, dos túbulos ou não. Então, a coisa que a gente tem que entender é que os capilares, eles mandam
eles mandam substâncias de um local para o outro, né? Então, meio que passa, como se fosse um fantasma, né? Que diz que passa pelas paredes. Então, as substâncias saem dos capilares que estão lá em voltas, como se fosse um fantasma mesmo passando, e vão de um lugar para outro, vão para o meio externo, né? Eu esqueci o nome dessa terminologia agora, né? Para esse meio que fica internamente e vão para outro local, né? É assim que é a troca de gases, né? A bifurcação de veia e artéria, justamente porque os capilares eles têm essa questão da secreção. Então, a secreção é isso, né? A secreção é os capilares que estão aqui ao redor, eles mandam substâncias para dentro desse túbulo para serem coletadas também. E, além disso, né, nesses 1 milhão de nefrons que a gente tem em cada rim, a gente tem o processo que ocorre também dentro do próprio túbulo, além dos capilares que vão mandar substância para ser filtrada também, né? Então, né, através desse processo de artérias venais, veias renais, todo esse trajeto que a gente falou no início, né? Então a gente tem aqui, ó, no túbulo com tecido proximal, a gente vai ter o que eu falei principal, né? Glicose, água, aminoácidos, isso vai ser reabsorvido, isso vai ser mandado de volta para o sangue. Não é para sair na urina tanta quantidade de água, assim, né? Já sai muita, né? Mas não é para sair glicose, não é para sair proteína, né? Se tem proteína saindo no sangue, a gente tem uma patologia. Então, bicarbonato, né? HCl3-, né? Alguns ácidos, né, bases orgânicas vão ser mandados pelos capilares por essa parte aqui, ó, para ser filtrado também no túbulo proximal. No túbulo proximal a gente tem o quê? Principalmente esses eletrólitos, né? Esses eletrólitos são o quê? Essas moléculas, né, QNA+, Cl-, né? Essas substâncias eletrólitos são substâncias que estão com carga negativa, né, e positiva. Tipo, são essas substâncias que estão aí envoltas nesse meio, né? E o ramo a gente tem dois ramos da alça de Henle, né? A gente tem essa parte fina e a parte espessa, né? Essa parte aqui, ó, toda é mais fina do que essa que tá em roxo, tá vendo? Essa parte fina vai reabsorver água e essa parte que é mais grossa vai reabsorver de novo, né? Potássio, Na+, Cl-, cálcio, né? Magnésio. Então, essa parte é descendente, porque ela está descendo, né? Ela desce e a parte ascendente, que é a parte esquerda, está subindo de novo, né? Então, a parte descendente é permeável à água, né? Então, reabsorve a água de novo, né? Manda de novo reabsorve essa água que foi mandada pelo sangue para ir de novo para o sangue por osmose. Já a parte ascendente, que já está subindo, ela é impermeável, porque entende-se que boa parte da água necessária já foi reabsorvida pela parte da alça fina, né, descendente. Então, essa alça de Henle, que é espessa, que é essa roxa aqui, ela é impermeável à água. E ela vai fazer essa questão de reabsorver esses eletrólitos. A parte do túbulo distal, né? A gente tem o túbulo distal, que é essa porção final, e o ducto coletor. O ducto coletor sempre vai ser essa estrutura que tem essas bifurcações aqui, ó. Sempre vai ser. Dois glomérulos, eles vão se bifurcar ambos para o mesmo ducto coletor, tá? Então, essa parte inicial do ducto distal, né? E o ducto coletor vão reabsorver de novo as mesmas substâncias, né? 10% do sódio vai ser reabsorvido por essa parte do túbulo distal. Existem essas outras substâncias aí de novo sendo reabsorvidas. Muitos eletrólitos vão ser devolvidos para o sangue através desse processo aqui, ó. Então, cada um tem uma função diferente. Ó, a gente tem aqui, ó, arteríola aferente entra, arteríola eferente sai, né? O glomérulo tem os capilares que são chamados de fenestrados, né? Ou glomerulares, eles ficam se enrolando um no outro, né? O glomérulo com a cápsula, né? A cápsula de Bowman, a gente chama de corpúsculo renal. Aí tem o túbulo cortocídeo proximal, reabsorção de substâncias úteis. Reabsorção de água, principalmente na alça de Henle, ou alça néfrica. E o túbulo contorcido distal, que vai fazer essa eliminação ativa discreta, já vai
fazer realmente o processo de terminar os eletrólitos para serem filtrados e mandar tudo embora. Ó, então, a filtração glomerular, né? No glomérulo, acontece no glomérulo, o plasma sanguíneo e as substâncias dissolvidas, né, são filtrados para a cápsula, né? Aí depois, ao longo de todo o ducto, né, os capilares peritubulares, eles estão envolvidos eles estão ao redor desse sistema aqui, não dá nem para ver, mas aqui, ao redor de todo esse sistema tem vários capilares ao redor, né? São chamados de peritubulares, estão encostados no glomérulo, né? Então a água e as outras substâncias são distribuídas para o lúmen. Lúmen é a parte interna, né? E a gente tem excreção, né? Escórias metabólicas, fármacos, excesso de íon vão para a parte final do processo né, do processo, né? E tem a secreção também, que os próprios capilares vão mandando coisas para serem filtradas aí, né? Outro componente do sistema urinário é a uretra, tá? A gente vai ver esse sistema mais aprofundadamente na parte do sistema reprodutor, mas aqui a uretra é a parte que já está finalzinha aqui, ó, embaixo da bexiga. A uretra feminina, como eu falei, é cerca de 4 centímetros, né? Esse tamanho pequeno faz com que se difunda rápido infecções no trato urinário, né? E a uretra, né? Nas mulheres a uretra é exclusiva do sistema urinário, mas no homem ela faz parte do sistema reprodutor, né? No homem ela é dividida em 4 partes, né? Intramural, que é a parte pré-prostática, que é a parte antes da próstata, prostática, que é a parte que fica perto da próstata, membranácea, né, ou membranosa, que atravessa a parte membranosa do pênis, e a parte esponjosa, que atravessa a parte esponjosa do pênis. A mulher não tem essa classificação. Eu nem lembro se tem uma imagenzinha mostrando, que eu botei aqui no final, né? A gente tem aqui ó, o corpo da bexiga, isso não vai cair na prova prática, o colo da bexiga, que é a parte de baixo. Na bexiga a gente tem esses ossos, né, dos ureteres. A gente tem mais de um osso, né? Então, esses ossos é o mesmo que buraco, né? Então, a gente tem 2 ossos dos ureteres. A uretra em si, tá vendo? Ela fica mais essa parte de baixo aqui. Eu acho que eu tenho uma imagenzinha mostrando, né? No sistema reprodutor masculino vai dar para ver bem as divisões da uretra masculina, porque ela é muito grande, né? Ela atravessa bastante do pênis. Aqui, isso aqui tá no slide, né? A taxa de filtração glomerular é a quantidade de filtrado produzido por todos os néfrons por minuto. 125 ml por minuto de filtração saudáveis, né? Isso indica a função renal. Se está com muita queda nisso, indica insuficiência renal. Isso aqui é só a título de curiosidade, né? As relações anatômicas do rim e do rim direito e rim esquerdo. Isso aqui é muito importante se você vai trabalhar com massoterapia. Muito importante. Se a cliente está com problema no baço, vai fazer uma cirurgia. Se a cliente está com músculo quadrado lombar, hiperativo. Isso aqui você tem que saber. Isso aqui é bom para anatomia palpatória de tórax. Você precisa saber, né? A gente tem até uma imagem que divide o abdômen em 4 quadrantes. E se você gravar o que tem em cada um dos quadrantes, fica mais fácil de aprender o que é que está na parte de cima do rim, o que está na parte de baixo, o que está na parte direita, na parte esquerda. Então, o rim direito, né, ele até fica um pouquinho mais baixo, por quê? Porque tem o lobo direito do fígado, tem o fígado inteiro em cima dele, né? Ele está relacionado com o diafragma, né? Com os pessoas maior, quadrado lombar, transverso do abdômen e as costelas 11 e 12 que a gente falou. Já o rim esquerdo é o que está conectado com o estômago é mais esquerdo, o baço também é mais esquerdo, o pâncreas também. Então, as relações musculares são os mesmos músculos do rim direito, né? Então, isso aqui é muito importante para anatomia palpatória. Se vocês vão ter essa matéria de anatomia palpatória, vocês têm que saber, tem que gravar isso de relações anatômicas, né? E palpação principalmente. Se a pessoa tá com uma vesícula biliar inflamada, vai fazer cirurgia, a gente não vai tocar nessa região, certo? Então, qual a função do esfíncter uretral externo e interno? A gente tem esses esfíncteres, a gente não vai falar muito deles. Se vocês verem aqui a setinha apontando, ó, vocês percebem que esse esfíncter externo ele está meio fora do tubo, tá vendo? Tanto no masculino quanto no feminino. E o esfíncter interno ele já está na pontinha aqui, ó. A gente tem os ossos ureterais, que eles são esses 2 buraquinhos que estão na bexiga, e o esfíncter interno, ó,
ele tá bem internozinho mesmo, o nome, né? O nome já cajus, né? Aqui a bexiga, né? A bexiga, né, é composta pelo músculo detrusor, né, que constitui a parede da bexiga, é um órgão oco que vai armazenar a urina, né? E, né, a gente tem algumas túnicas, vocês provavelmente devem ver isso em histologia, né? Ele tem um tipo de epitélio que se chama epitélio de transição. Se você quer trabalhar com mulheres com a parte pélvica, estude isso aqui a fundo, certo? Isso aqui você vai precisar bastante. Se você quiser trabalhar com criança reabilitando incontinência urinária, também aconselho que você estude isso aqui bastante. Então, a gente tem esses hormônios aqui, são um sistema, né? A gente tem um sistema que se chama renina, angiotensina, aldosterona, né? Então, a gente tem essa questão o controle da pressão arterial, né? Que é colocado para o tanto de sódio que a gente produz ser regulado ou não pelo corpo, tá? A renina, a gente tem um sistema, a gente consegue ver isso no corpo em vários outros assuntos, tá? Mas a gente tem pró-hormônios, que são hormônios que vão ajudar a ativar outros, né? A gente tem uma cascata, né? Não dá para o córtex mandar em cada uma das funções. A gente tem um hormônio que estimula outro, que estimula outro. E a gente tem basicamente isso nesse sistema. A renina vai produzir angiotensina 1, né? A gente tem o angiotensinogênio, né? Esse gênio também é um sufixo, né? Que está no final da palavra, que também bota bastante, como por exemplo, pepsinogênio, que é a forma da pepsina, né? Inativa. Então, o angiotensinogênio vira angiotensina 1. Angiotensina 1 vira angiotensina 2. E a aldosterona, ela vai aumentar a reabsorção de sódio. Então, os diuréticos, que são chamados diuréticos de alça, eles vão impedir essa reabsorção de sódio. Por quê? Porque a pessoa está comendo muito sódio, na hipertensão, no caso. Então, esse sistema aqui, ele aumenta a reabsorção de sódio no corpo, né? Principalmente se a pessoa está com pressão baixa, por exemplo. Se ela está com pressão alta, menos renina, angiotensina 1, angiotensina 2 é convertida para ser menos sódio reabsorvido e voltar para o sangue. Que a pessoa com hipertensão já tem essa tendência de, naturalmente, fisiologicamente, né, a hipertensão não tem cura, ela vai acabar produzindo sódio demais, né? Então, tem essa questão aí. Além de que, com a questão da hipertensão, a gente tem outras questões, como, por exemplo, ficar muito desregulado quando a pessoa faz exercício, baixa demais, cai demais. Precisa de muito cuidado, pausas, etc. Reflexo da micção, né? Também é algo que está relacionado aqui com tudo que a gente falou, com todos esses músculos, né? Então, de uma forma leiga, de uma forma basiquinha, o que é o reflexo da micção? Quando a gente tem a bexiga, ela tá cheia, receptores na parede da bexiga vão detectar essa distensão e falar para o cérebro: estou com vontade de mijar. Então a gente só sente a bexiga contraída, a nossa bexiga ela fica cheia, mas a gente só sente vontade de fazer xixi, ela meio que pesada, quando esses receptores mandam para o cérebro. Então, uma sequência de eventos que são reflexos vai permitir a entrada da micção. A gente tem a parte de controle voluntário e controle involuntário. Então, falando aqui sobre essa questão aqui, ó. Eu falei para ficar resumido aqui, ó. Então, a bexiga vai se enchendo de urina, né? Mais ou menos quando ela tem 300, 400 ml, a gente vai ativar esse reflexo, né? A gente tem mecanorreceptores. Mecanorreceptores são todos os receptores mecânicos que interpretam sinais mecânicos do corpo, não são químicos, não são alterações químicas, mas alterações mecânicas, que é a urina ficar distendida demais. Então, o esfíncter uretral interno vai ser involuntário, né? E o esfíncter externo, que é voluntário, vão ficar contraídos para evitar vazamentos, né? E o que acontece quando a gente mija? Eles ficam relaxados. Então, eles estão contraídos ali segurando. Quando a gente quer mijar, a gente vai relaxar essa musculatura para ir saindo toda a água dela. Então, o cérebro ele vai avaliar essa micção, avaliar se é para você estar no banheiro ou não, né? Que você consegue controlar tanto que você faz xixi, né? Então, na ponte a gente consegue ver isso. A gente tem algumas alterações, né? Que vão ocorrendo, né? Principalmente por questão do assoalho pélvico na mulher,
né? Então a gente pode ter essas perdas. Mulheres têm muita tendência com a menopausa de perder xixi fácil, e perder xixi não é normal em nenhuma hipótese, né? Tem pessoas que têm lesões medulares também, e essas lesões medulares acabam fazendo com que a pessoa acabe precisando usar fralda, porque ela não, né, dependendo do nível da lesão, tá? A gente tem alguns tipos de lesões medulares aí que afetam parte da medula, cervical ou não. Então, a pessoa tem que usar fralda, porque ela não controla. Ela sente a vontade de fazer xixi, ela mija imediatamente. As crianças também não têm isso completamente desenvolvido. Então, o que acontece com isso? Né? Elas acabam fazendo xixi na fralda, porque elas não conseguem avaliar, não conseguem nem saber, né, que é para ir no vaso, que não é para mijar na fralda. Então, esse é o reflexo de micção, né? Eu acho que não tem muito mais coisa para falar sobre isso, né? Eu acho que tá tudo aqui sobre os rins, né? A gente tem essas outras imagens aqui, ó, que estão sobre os rins, né? Mas basicamente esse é o conteúdo que tá no slide e que vai cair na prova teórica.